Olá, esse é mais um programa Bate-Papo Acadêmico, toda semana recebendo estudantes, professores, profissionais da pesquisa acadêmica para falar sobre seus trabalhos, suas produções. E hoje o programa veio especialmente à Universidade Estadual do Piauí, recebendo a professora Bárbara Mello, que é vice-reitora, ocupa hoje o cargo de vice-reitora da universidade, mas que tem uma vasta atuação na área de letras. Letras que é algo, inclusive, que para o brasileiro é complicado, porque todo mundo diz, né, o português é muito difícil, a gramática brasileira é muito difícil, o hábito de ler do brasileiro é muito complicado. Quando você fala de letras, a gente lembra também dos professores. E professor tem aquela coisa, é a figura mais importante de um país, ao mesmo tempo, contraditoriamente, é o menos valorizado. Às vezes se dá muita importância para juristas, para políticos, e os profissionais da educação são desvalorizados. Professor, primeiro, muito obrigado por nos receber. Eu queria que a senhora falasse com a gente um pouco sobre como é que a senhora vê hoje a pesquisa como um todo. Tem boas pesquisas, tem bons investimentos. O que a senhora vê hoje sobre a pesquisa acadêmica? Muito bem, Marcos. Eu agradeço muito a oportunidade aqui desse diálogo, desse rico diálogo. Parabenizo a você pela iniciativa do programa. Ainda são raros os programas que se propõem a fazer a divulgação do conhecimento científico. O conhecimento científico ele precisa sim, ser popularizado no sentido de sair das paredes da academia e extrapolar, a gente dialogar com a comunidade, falar inclusive do impacto, né, da aplicação de alguns estudos que nós produzimos na universidade. Pois bem, você me fez uma pergunta interessante sobre como está, né, o estado da arte nessa questão da pesquisa. Eu vou fazer um recorte para a pesquisa na área de letras, né, aqui na Universidade Estadual do Piauí. A Universidade Estadual do Piauí tem 2 programas já de mestrado, todos 2 bem avaliados, ambos com nota 4. A nota máxima é 5 para programas que têm mestrado, nós temos nota 4, então nós já estamos aí no patamar de excelência. E um é o mestrado profissional em letras, o Prof. Letras, e o outro é o mestrado acadêmico em letras. Eu vou falar brevemente do perfil de cada um e de como as pesquisas que acontecem nestes programas podem chegar à população. O mestrado profissional em letras, o Prof. Letras, ele é um mestrado em rede, né? Ele é o nosso comitê gestor nacional na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e hoje temos mais de 40 universidades públicas parceiras nesse programa. A UESP aderiu em 2013, na primeira chamada. Então, quando o programa foi lançado no Brasil, a gente já teve perfil técnico para compor a rede. E a gente forma, o critério de seleção é ser professor da educação básica, né, do ensino fundamental. E o interessante é que a pesquisa produzida neste mestrado, ela tem que estar associada a um problema na educação básica. Então, o mestrando, o professor pesquisador do Prof. Letras, ele diagnostica um problema na sua sala de aula e a gente pega as bases teóricas para investigar esse problema e propõe uma intervenção para resolver. Uma solução. Uma solução. Que é um fundamento da pesquisa, Que é você observar... Ver um problema, analisar, diagnosticar o problema, ver as bases teóricas para discutir aquele problema e propor uma solução alternativa. E nas suas pesquisas, só trabalhou o quê? Desse universo das letras, né? Você tem literatura, linguística, gramática... O que a senhora gosta de pesquisar? A minha formação é em programas acadêmicos. Eu fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal do Ceará, num programa acadêmico, né, que é o programa de pós-graduação em letras. Eu investiguei, embora meu mestrado fosse acadêmico, como é o nosso outro mestrado aqui, já no mestrado que eu fiz de 2001 a 2003, eu investiguei problemas detectados na educação. E no doutorado, eu trabalhei com linguística, né, dentro das letras a gente tem as grandes 2 áreas, literatura e linguística. Trabalhei com a linguística aplicada. Qual foi minha grande hipótese? É que o sujeito, aluno da educação de jovens e adultos, mesmo não tendo nível de escolaridade alto, ele já está inserido em muitas práticas comunicativas e já argumenta com propriedade. Então eu fui verificar como essa transposição do uso da argumentação na oralidade para o texto escrito. Trabalhei com o texto carta de reclamação, né? E hoje, nas minhas pesquisas, que hoje eu oriento, né, na graduação, na especialização e no mestrado,
termina que essa minha base, a minha formação de pesquisadora na linguística aplicada, reverbera nos pesquisadores que a gente forma hoje. Que a gente tem, hoje a internet é um berço ali de informações. Tudo você, não, vou na internet eu pesquiso. E o jovem hoje ele tem acesso ali no seu celular, com uma boa conexão de velocidade, ele tem acesso a muita informação. E aí ele fica absorvendo aquele monte de informação que gera uma certa criatividade, uma certa análise. Só que na hora de colocar no papel, tem uma certa, a gente vê pelas redações do Enem. Então, ter uma visão como essa e propor uma solução para essa é fundamental. E essa sua pesquisa, ela vai ainda objetivar o que mais no final dela? A nossa grande hipótese era que não necessariamente o domínio das estratégias argumentativas está atrelado ao grau de escolaridade. Nós tínhamos um aluno lá na alfabetização de jovens e adultos, que ele era o presidente da Associação de Moradores. Tinha um conhecimento, uma Ele visão, construía argumentos nos seus textos da oralidade muito maior do que um aluno do ensino médio, pelas suas vivências, né, político-sociais. Então, o que a gente conclui? Que a prática da argumentação, a construção de estratégias argumentativas, não necessariamente está associada ao grau de escolaridade, mas que na hora de fazer a transposição da língua oral para a língua escrita, tem que ter uma intervenção muito bem feita na escola. Tem que ter estratégias teórico-metodológicas muito bem situadas. Você falava da internet, Marcos, eu acho que é um grande recurso que a gente tem hoje. A escola talvez ainda não saiba como potencializar. Os próprios professores, às vezes, criticam o aluno porque ele está com o celular ali escondido, mexendo. Mas ele não tem uma formação, ou uma vontade, talvez, em pegar aquilo ali e trazer o aluno para aquilo. Como otimizar, como usar as estratégias, né, que as tecnologias, as novas tecnologias da informação e da comunicação estão apontando hoje. Então, talvez falte um pouco do preparo mesmo de nós, professores, em otimizarmos esse mundo que está aí colocado para nós. E formação, você tem alguns programas. PAFOL é um programa importante. O PAFOL é o Programa de Formação de Professores em Serviço. Né, o objeto dele é qualificar em nível de graduação aqueles professores que já estão em sala de aula no ensino público e que não têm a formação na área em que eles atuam. Que é importante também. E aí a valorização. Tem bolsas que auxiliam o professor a fazer mestrados, doutorado, inclusive fora, em outros estados, em outros países, que também são importantes. Como é que a senhora trabalha isso aqui na universidade? A questão das bolsas, nós temos 2 grandes órgãos fomentadores de bolsa para programas de pós-graduação em estrito senso, que é a CAPES e o CNPq. A gente há de dizer de forma muito lamentável que o governo atual tem feito cortes severos nessas bolsas, né? Tem tido cortes muito graves, muito fortes na política de concessão de bolsas. Mas ainda assim há um incentivo desses 2 órgãos, CNPq e CAPES, e temos nossa agência local que é a FAPEP, que também apoia, né, com bolsas para cursar mestrado e doutorado. E academicamente, como é que a senhora vê em sala de aula hoje os graduandos? Está um nível bom de aluno, está um nível bom de pesquisa? Como é que a senhora avalia hoje a graduação ali? Os alunos que estão saindo, a gente avançou muito, em especial porque o número de bolsas aumentou bastante, né? Bolsas de PIBIC, que é a Bolsa de Iniciação Científica. Aqui na UESP, por exemplo, e também na Universidade Federal, a gente tem as bolsas que são aportadas pelo governo federal, por meio do CNPq, e temos também as bolsas financiadas pelo governo do Estado. Esse é um aspecto importante. O governo, nos últimos anos, né, concedeu um aumento significativo das bolsas de iniciação científica. Então, a pesquisa na graduação, ela tem avançado, sim. Tem avançado. A gente tem hoje alunos que saem da graduação para o mestrado. Né? Alguns orientandos meus, eles estão defendendo o TCC, fazendo a seleção do mestrado, antes de defender o TCC, passaram, né? Então, assim, mostra que a pesquisa na graduação tem, sim, formado pesquisadores, né? Mas ainda é incipiente, a gente precisa fortalecer mais a pesquisa na graduação e precisamos também divulgar essas pesquisas. Tem também o PIBID, né? Que é o formação PIBID, que é iniciação à docência. Nós temos 2 modalidades de bolsa. Nós temos o PIBIT, que é o de iniciação tecnológica, o PIBID, que é o de iniciação à docência, e o PIBIC, que é o de iniciação científica. São bolsas que têm naturezas diferentes, mas todas muito importantes. A iniciação à docência, o PIBID, é um programa interessantíssimo, porque a nossa evasão na licenciatura é muito alta.
Porque às vezes o aluno começa a cursar uma licenciatura e não se encontra no papel de professor. Não, verdade. Aí quando ele tem a possibilidade de fazer parte de um programa como o PIBID, né, que é uma iniciação à docência muito bem acompanhada, muito bem fundamentada, muito bem orientada, às vezes aquele professor que estava ali sendo gestado nasce. Né? Então são programas realmente importantes na graduação. E o Brasil, para a gente, porque aí pode conversar por horas, mas o brasileiro hoje, professora, você vê nas redes sociais muita abreviação, redações, com tanto a própria caligrafia muito ruim, né, a própria forma, desenho da letra, como a própria colocação errada de palavras. Por que que está assim? Por que que o brasileiro tem isso? Eu acho que a gente está mais criativo do que nunca. A abreviatura é errada? Não, depende do contexto comunicativo. Claro. Hoje mesmo cedo nós trocamos um WhatsApp, eu ou você devemos ter abreviado alguma palavra. VC, porque faz parte daquele contexto. Claro, naquele propósito comunicativo que você quer escrever rapidamente, abreviar é completamente tranquilo. Bárbara, e a fala correta ou incorreta? Depende da situação comunicativa. Agora, é necessário que nós dominemos o padrão da língua. Numa redação do Enem, por exemplo, é adequado eu usar a linguagem que eu uso nas minhas postagens, nos meus textos no WhatsApp? Né? Não. Né? Então, assim, a língua ela é viva, ela é dinâmica e ela é moldada de acordo com a situação comunicativa. Antes de começarmos aqui o programa, nós conversávamos informalmente. Sim. Então, o grau de formalidade que nós falávamos ali, Marcos, era diferente do grau de formalidade agora que a gente está aqui conversando para o programa. Né? Exatamente. Então, assim, o brasileiro ele tem que ser poliglota mesmo na sua língua. Né? Ainda mais em um país que é regionalizado. Claro, de dimensões continental, né? A gente tem variações geográficas, não só no sotaque, mas também no léxico. Né? Quantas denominações tem, por exemplo, uma frutinha simples como a tangerina? Pocã, bergamota, tanja, tangerina, né? Verdade. Para o mesmo objeto. Então, assim, nós temos dimensões continentais, a variação linguística é uma realidade e o certo ou o errado, ele é relativo a depender da situação comunicativa. E aí, por isso que acho que ainda tem muito que pesquisar nas letras. As letras não acabam. Tem. Você sempre vai ter... Na verdade, a linguagem, eu acho muito interessante. Não é porque eu seja da área da linguagem, você também é da área, porque é jornalista, né? Mas a linguagem, ela é a ciência mãe. Como é que a gente interage se não só for por meio da linguagem? Claro. Até mesmo a língua brasileira de sinais é uma linguagem. E que hoje ainda bem que está em ascensão. Tá, sim, né? Já temos uma graduação em Libras na Libras. Universidade Federal, a UESP talvez tenha em breve. Então, assim, a linguagem, ela é o meio é aquilo que nos torna diferente dos outros animais, é exatamente a faculdade da comunicação. Verdade. É como a gente expressa o nosso pensamento, como a gente interage, como a gente seduz, como a gente mente, como a gente briga, como a gente brinca. Tudo é por meio da linguagem. Né? Então, assim, né? Um campo muito fértil para estudos, para pesquisas, e é apaixonante. Eu acho que o curso que eu me realizo mesmo e que eu quero sempre aprofundar minhas leituras e meus estudos é na área das letras. Ainda bem. Nós é que agradecemos em saber disso. E agradecemos mais ainda, professora Bárbara, a sua presença. Obrigada, a sua Marcos. Para mim foi uma honra. É sempre um prazer estar discutindo sobre pesquisa e, como a senhora disse, tirar um pouco aquela coisa de que a pesquisa tem que ficar restrita só ao âmbito acadêmico. Não, de jeito a sociedade financia a pesquisa. E a gente tem que prestar conta desse financiamento. Claro. E a UESP é um berço disso, de pesquisa, nos seus mais de 30 anos, vamos completar 32. Que a UESP faz esse trabalho de formação, que coloca professores que a gente encontra às vezes ali no ensino médio, no ensino fundamental, que estão nos ensinando a como entrar na universidade, muitas vezes saíram daqui e tiveram essa formação maravilhosa. E o Piauí tem muitos eventos de letras, né? Temos eventos grandes, internacionais. Isso. Antigamente a gente via que em Paraty tinha um evento, mas aqui não. O Piauí hoje já tem. Nós temos 2 eventos internacionais, inclusive um vai ser agora em setembro ou em outubro, que é o de literatura em gênero, que agrega pesquisadores do mundo todo. Tivemos no ano passado, coordenado pelo professor Hélio Ferreira, né, que aborda a questão da afrodescendência. Né? Então, assim, a gente produz conhecimento científico aqui na UESP
e divulga em eventos de envergadura internacional. Essa é a professora Bárbara Mello, uma pessoa que domina as letras como ninguém e ocupa hoje o cargo de vice-reitor aqui da Universidade Estadual do Piauí, na qual a gente agradece muito e agradece também você que sempre acompanha o Bate-Papo Acadêmico. Aproveita e segue aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e inscreva-se também no nosso canal no YouTube. Até a semana que vem.